Logo nós iniciaremos mais um dia de evento e para cumprir com a nossa missão em trazer informação confiável a quem faz o mercado acontecer, nós temos escolhido a base de muitas pesquisas com os nossos empresários e clientes e parceiros para escolher o melhor tema dentro dos 6 pilares: estratégia, finanças, competitividade, mercado, sustentabilidade e liderança. Nossos eventos são em um formato híbrido. Você pode assistir também de casa. Aqueles empresários que estão viajando ou que estão no interior ou até em outro estado também pode participar fazendo a sua inscrição. Mas a gente sempre reforça que o nosso intuito é promover o network qualificado e fazer com que você conheça outros empresários, faça uma aliança estratégica e benchmarking de boas práticas. Então, o presencial, nós reforçamos aqui o nosso cuidado com a sua biossegurança. Você pode perceber que você tem garçons que vão te servir, nós temos todo um cuidado na sua recepção, aferindo a sua temperatura, promovendo o cuidado da higienização com álcool gel e também fazendo o pedido de todos permanecerem de máscaras durante o nosso evento. Agora confira a nossa programação para os próximos eventos. 24 de junho, ISG e o futuro dos negócios com Maria Flávia. Ela que é doutora em administração, é professora da Fundação Dom Cabral e PUC Rio Grande do Sul. Especialista em educação executiva e escritora, Maria Flávia tem colaborado para o desenvolvimento da humanização nas práticas de gestão de organizações de todo o Brasil. 22 de julho, a inteligência emocional como fator determinante para o aumento da produtividade de equipes, com a professora Isabela Mioto, convidada da Fundação Dom Cabral e também mestre em psicologia e escritora. Aproveitando o tema, nós vamos apresentar uma pesquisa exclusiva sobre médias empresas, de quais foram os impactos da crise e como essas empresas performaram, fazendo um comparativo com Mato Grosso do Sul e Brasil, com o resultado da sua pesquisa. 19 de agosto, Estratégia Ágil em Tempos Incertos, com o professor Bonato. Mestre em Gestão de Estratégia pela PUC, especialista em Marketing pela ESPM, engenheiro de formação e conselheiro de diversas empresas. Ele trará os desafios do antigo VUCA Ojibane: frágil, ansiedade, não linear e incompreensível, e quais estratégias para continuar a crescer. 23 de setembro, os novos traços do líder em um mundo imprevisível e digital, com Andréa Lório. Andréa Lório é palestrante e escritor de best-seller, já foi diretor do Tinder e CDO na L'Oréal. Aborda temas como transformação digital, liderança, vendas e foco no cliente. É graduado em Economia pela Universidade de Bocconi, em Milão, na Itália. Tem mestrado em Relações Internacionais e ministra aulas de MBA na Fundação Dom Cabral. Italiano, radicado no Brasil, o Andréa hoje é uma das maiores referências nacionais em transformação digital, liderança e inovação no país. 14 de outubro, Intraempreendedorismo com Camila Farani. Ela que é investidora na versão brasileira do maior reality de empreendedorismo do mundo, o Shark Tank do canal Sony. A palestrante também é a 5ª maior voz do LinkedIn Brasil. 30 de novembro, o nosso grande Fórum CFO. Nós estamos cogitando alguns nomes que acredito que todos vocês devem conhecer, como Amir Klink, Rossandro, Ricardo Amorim, entre outros grandes nomes. Um dia inteiro para você se preparar para entrar em 2022. Aguardem! 16 de dezembro, Agropecuária Brasileira, passado, presente e futuro, com Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura e uma das principais referências do agro brasileiro. Foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 2021 por desenvolver uma agricultura sustentável e influenciar o cooperativismo no Brasil. Balance Leadership. Inteligência artificial ou inteligência emocional? Estratégia ágil ou mudança de cultura organizacional? Números ou empatia? Como fazer a gestão de conflito de visões que aparentemente parecem contraditórias? O Balance ajuda você e a sua empresa a ajustar esse equilíbrio de forças e aproveita o melhor dos dois mundos,
Conheça o que há de mais moderno em gestão de desempenho neste treinamento. Lembrando que os nossos horários voltaram ao normal, mas fique ligado nas nossas redes sociais, pois como nós funcionamos conforme o decreto municipal, esses horários podem ser alterados. E por falar em respeito, você reparou o nosso cuidado com a sua biossegurança? Tanto na chegada, ferindo a sua temperatura, vendo a questão da higienização das mãos, também nós pedimos que todos fiquem de máscaras durante o nosso evento. A gente pede que ao momento que tiver a degustação você pode tirar sua máscara, mas que retorne ela dentro das discussões em grupo. Nossos garçons estarão servindo vocês para que você não se preocupe com nada e seja uma experiência única para você. E claro, antes de encerrar, sozinhos nós poderíamos chegar até mais rápido, mas juntos a gente chega muito mais longe. E por isso que o IMB convidou seus parceiros, esses que estão nos patrocinando e fazem com que seus clientes também recebam um alto nível de evento com muita informação confiável, e por isso eu quero deixar aqui um recadinho deles para você antes da gente ir para a nossa programação desta noite. A nossa realidade atual de grande crescimento da produção agrícola no país é de grande alegria, porque a gente sempre atuou na área, mas agora a vinda de profissionais especializados para o núcleo, para as nossas demandas, enriqueceu muito para o núcleo agroambiental da Nelson Williams. O núcleo recebeu esse nome de agronegócio porque ele tem no escopo de atuação dele os direitos ambiental, direito agrário, agronegócio, para que o escritório, no âmbito nacional, ele consiga manter a mesma prestação de serviço, a mesma qualidade de prestação de serviço e os mesmos produtos. Entendendo o que é o setor produtivo, conhecendo as necessidades de quem produz, faz com que nós, profissionais capacitados desse setor, a fim de atender todas as demandas as que nos forem solicitadas. Nós estamos aqui trabalhando por você e para você, para gerar um agro cada vez mais sustentável e cada vez mais tecnológico. Agora que você está por dentro da nossa programação, nós convidamos você a acompanhar as nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube, porque todo acervo de palestras está lá. Então não deixa de seguir, colocar o seu sininho para você sempre estar nos acompanhando. E uma boa palestra. Aproveite o networking e uma boa noite. E para chamar aqui o nosso palestrante, eu gostaria de convidar o João, da Rio Negro Investimentos, para apresentar o Caio para nós. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu sou o João Soares, sócio fundador da Rio Negro Investimentos. A Rio Negro é um escritório credenciado ao XP. De forma bem resumida, o que a gente faz é ajudar nossos clientes a investir melhor através da plataforma da XP. Então a gente traz soluções tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, de uma forma muito local, muito presente. Um escritório que nasceu aqui, hoje a gente já tem uma filial em Dourados, então a gente está aqui para trazer soluções bem sofisticadas e bem profundas para o investidor local. Isso, como eu disse, não só pessoa física como pessoa jurídica, ajudar na gestão de caixa
e trazer outras soluções aí disponíveis na plataforma da XP também, como crédito, também para pessoa física e pessoa jurídica. Né? Queria, de forma rápida, também introduzir o Caio, agradecê-lo pela disponibilidade. Mais uma vez aqui, de forma bem local, bem presente para vocês. Tá? O Caio, hoje é o economista-chefe da XP, teve passagem como secretário no Ministério da Fazenda, como secretário de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio. Antes disso, passou como secretário da Fazenda do município de São Paulo. E antes disso, ele passou durante de 2011 a 2016 no time de economistas do Itaú Unibanco. Antes disso, teve passagem por algumas gestoras, como Gávea, entre outras aí de bastante destaque, Mauá, entre outras de bastante destaque aí no Brasil. Então, acho que sem a gente se alongar demais, eu vou passar a palavra para o Caio. Acho que ele vai fazer uma apresentação para a gente e no final vamos fazer algumas perguntas aí para ele, para a gente explorar um pouco mais no detalhe os temas da palestra. Joia? Legal, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem aí? Perfeito, Caio. Maravilha, que ótimo. Então, primeiro eu queria agradecer a Rio Negro o convite de estar com vocês aqui hoje. Infelizmente, ainda de forma virtual, gostaria muito de estar junto com vocês aí nesse evento presencialmente, mas certamente não faltarão oportunidades um pouco mais para frente para nós fazermos isso. Eu estou aqui na XP há 8 meses, como economista-chefe, responsável aqui pela área de pesquisa e área de análise econômica da XP, que produz relatórios, projeções, análises, para ajudar os nossos amigos, colegas, parceiros, clientes, a tomar decisão, né, e fazer a melhor gestão dos seus recursos. Então, uma oportunidade como essas, de estar aqui junto com vocês, discutindo as nossas ideias, as nossas visões, é super importante, ajuda muito no nosso trabalho, espero que ajudem vocês também, então é um grande prazer. Eu imaginei fazer aqui uma apresentação de mais ou menos uns 25, 30 minutos, dando o panorama econômico no Brasil e no mundo, como nós estamos enxergando os principais pontos, os principais desafios, e aí depois a gente reserva um espaço aqui para fazer discussões, dúvidas e debates. Tá legal? Então, deixa eu começar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Tá dando para ver a tela aí? Acho que tá, né? Tá perfeito. Então, vamos lá. Maravilha. Se der algum problema aqui, vocês dão um grito no meu ouvido aqui e eu paro, mas acho que vai dar tudo certo. Então, vamos começar. Deixa eu começar primeiro pelo cenário internacional. Acho que ainda estamos vivendo um mundo complexo, um mundo cheio de incertezas, né? Um mundo de pandemia, mas, ao mesmo tempo, estamos vivenciando uma retomada, uma reabertura gradual da economia. Eu recortei aqui essa tabela, que é a tabela do Fórum Econômico Mundial, do FMI, que faz projeções para várias economias no mundo, inclusive a economia global. E o que a gente consegue perceber é que o ano passado o mundo caiu 3%, 3,3%, né, por conta, obviamente, daquele terremoto, ou meteoro, como disse o ministro Paulo Guedes, né, que afligiu a economia global, que foi a queda, foi a pandemia, né, mas este ano já estamos crescendo 6% no mundo, puxado aqui por Estados Unidos, Europa, China crescendo muito forte, mais de 8%, Índia 12%, né, ou seja, vamos crescer, vamos pagar os 3 do ano passado e mais 3%, e o ano que vem ainda a perspectiva é de crescimento de 4,5%, ou seja, é uma retomada que em 2 anos acumula algo perto de 10% de crescimento. Né? Da onde vem
esse crescimento, né? Como é que a gente conseguiu sair de uma situação tão complicada lá em março, abril do ano passado, para uma retomada tão forte e tão espalhada pelo mundo? Eu acho que foram 3 fatores, 3 vetores principais aqui que nos levaram a essa performance. O primeiro vetor, o primeiro fator, foi o forte e sincronizado apoio que os governos deram para as economias. Os governos nas mais diferentes partes do mundo, né, com programas de transferência de renda, com programa de sustentação de emprego, com programa de crédito subsidiado, com queda de taxa de juros, né, ou seja, os governos de forma meio que coordenadas, e eu tive a experiência única, né, de estar no governo na época em que a pandemia chegou na economia brasileira. Eu estava lá no Ministério da Economia, eu saí em setembro do ano passado, agosto do ano passado, então ali no momento mais crítico da pandemia eu estava lá e assistindo, acompanhando as discussões de como reagir a essa crise. E naquele momento parecia uma coisa muito complexa, muito confusa, cada pessoa falando uma coisa diferente no mundo, uma incerteza muito grande, mas quando a gente olha para trás, eu acho que tanto aqui no Brasil quanto no mundo de forma geral, os estímulos foram rápidos, fortes, e foram capazes mesmo de prover uma rede de proteção, claro que você não consegue proteger todo mundo, mas uma boa parte de proteção financeira, pelo menos, para que empresas e famílias pudessem passar por esse momento mais difícil. Então, acho que esse foi um primeiro fator. O segundo fator foi a tecnologia. O mundo se mostrou preparado. Claro que a gente nunca vai estar preparado para uma pancada como essa, mas o mundo se mostrou relativamente preparado para o que enfrentamos, né, com tecnologias de reuniões online, com vendas online, né, acho que as tecnologias já estavam ali, mas o mundo ainda não tinha sido empurrado tanto ou tão claramente para esse tipo de instrumento, e agora está todo mundo acostumado a fazer Zoom, está todo mundo acostumado a pedir delivery pelo telefone, está todo mundo acostumado a fazer compras online, isso ajudou muito, né? Eu até conto essa história que eu estava conversando com o meu filho um dia desse, eu tenho um filho de 11 anos, e eu falando para ele, meu filho, se essa pandemia tivesse afetado o mundo quando eu tinha a sua idade, lá por 1985, 86, o efeito ia ser muito pior, né? Não ia ter aula em casa, não ia ter reuniões, não ia ter compras online, ia ser um negócio muito mais complicado, né? Agora a gente estava relativamente preparado. Então esse é o segundo fator, a tecnologia. Primeiro, os estímulos governamentais, o segundo, a tecnologia, e o terceiro foi a vacina ter aparecido, porque a gente lembra bem disso, né? Em muitos momentos ali durante a crise, a gente não tinha a menor ideia se uma vacina iria aparecer tão rapidamente, né? A história mostrava que uma vacina leva em média 5 anos para se consolidar, né? Uma vacina para uma doença nova. Ou seja, tinha um grau de incerteza, uma nebulosidade gigantesca. Quando as vacinas começaram a sair, começaram a ser efetivas, um novo horizonte se abriu para todas as economias. Tudo bem que talvez demorasse 1 ano para uma pessoa ou para uma cidade ser vacinada, mas o fato é que se abriu uma perspectiva muito mais tranquila, né? Então, esses 3 fatores juntos corroboraram para esse crescimento super forte e muito positivo da economia global que nós estamos assistindo hoje. Um efeito colateral dessa dessa forte retomada global são os preços de commodities. Isso nos beneficia em particular aqui, né, no Brasil. Esses 2 gráficos eu tirei da Bloomberg. O gráfico de cima é minério de ferro, o gráfico de baixo é a soja. Dois produtos muito importantes para o Brasil, né? Se eu voltar aqui em meados do ano passado até agora, o crescimento é de 70%, tanto na soja quanto no minério de ferro. E mais recentemente, aqui de meados de abril para cá, a gente teve uma nova pernada, né, tanto do minério de ferro aqui, quanto da soja. Ou seja, os produtos que nós vendemos, os produtos que a América Latina em geral e o Brasil em particular vende, estão em alta e estão promovendo um bom fluxo de capitais para a nossa região. Um terceiro fator importante
é a taxa de juros muito baixa, né? Então, temos crescimento forte, com alta de commodities e baixas taxas de juros de forma geral no mundo, né? Ou seja, muita liquidez. Esse gráfico aqui, ele mostra os títulos do Tesouro Americano. Esse UST aqui é o Tesouro Americano, títulos de 10 anos. Ou seja, você compra um título hoje, qual é a taxa de juros que você tem para os 10 anos seguintes? Esse gráfico, ele remonta aqui o início dos anos 2000, o nível de taxa de juros era 7, veio caindo, desde aqui de 2012 está em torno de 2, 3%. Com a pandemia afundou, né, no momento pior da pandemia ele afundou para baixo de 1%, agora voltou, acho que essa volta aqui é saudável, né, porque juros muito baixos também sinalizam uma economia com problema. Conforme a economia foi normalizando, os juros se recuperaram, mas ainda estão bem abaixo dos níveis aqui médios dos últimos anos, que já eram considerados baixos historicamente. Ou seja, estamos líquidos, estamos com muito dinheiro no mundo procurando retornos. Então, para um país como o Brasil, que tem boas oportunidades de investimento, depende muito de commodities que estão em alta, é um ambiente internacional favorável, né? É claro que tem riscos aqui. O primeiro risco é a própria pandemia, enfim, novas cepas aparecem, então acho que a gente ainda tem que ter muita cautela em fazer essa análise, né, de que não dá para dizer que nós já estamos livres do problema, muito pelo contrário, mas eu acho que é um risco, não é o cenário base, né, tem que ser monitorado, mas um outro risco é a inflação americana, né? Esse gráfico aqui eu peguei do relatório da nossa equipe de estratégia internacional, né? A linha amarela é a taxa de inflação nos Estados Unidos, inflação ao consumidor, a linha cinza é o que a gente chama de núcleo da inflação, que tira componentes mais voláteis, como energia, alimentos, né, para ver como é que é a tendência subjacente. Você vê que a linha cinza de núcleo é bem menos nervosa do que a linha amarela, é uma ideia de núcleo mesmo, né, de tendência subjacente. O pontilhado é a meta do Fed e o azul é a taxa de juros do Banco Central americano, né, o Fed Funds. Você vê que durante a pandemia a inflação despencou, o Banco Central americano jogou o juro para perto de zero, né? Só que olha o que aconteceu de lá para cá, com essa alta de commodities, forte recuperação global, a inflação disparou, né? Para padrões americanos, mas disparou, ela saiu de 0 para 5% quase em 12 meses. Olha que alta muito rápida da inflação, que também contaminou as medidas de núcleo, né? Vocês veem que o núcleo cinza, que é mais estável em torno da meta, dessa vez ele foi para cima junto, né? A nossa perspectiva é que lá mais à frente a inflação volte à meta. Mas é um risco também, né? Se nós continuarmos dando muitos incentivos, muito estímulo, muito gasto para a economia global, é possível que a economia superaqueça, ou seja, o crescimento da demanda vai além da capacidade de oferta da economia e a gente tem um problema um pouco mais crônico de inflação. Por ora, esse é também um risco, não é o cenário base, a gente acha que a inflação vai cair lá na frente, mas é algo que tem que ser monitorado, certo? Mas independente do risco de inflação e do risco da pandemia, o quadro geral é um quadro positivo, é um quadro favorável para economias emergentes. Agora, o Brasil, já caminhando aqui para nós, né, o Brasil ele não tem surfado, não tem aproveitado plenamente esse ambiente favorável internacional, né? E uma maneira de a gente ver isso é pela taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio ela é interessante porque ela é um fundamento econômico que mede justamente essa temperatura da economia local com a economia global, e é um ativo de risco também, né? Um ativo que se mexe muito com as perspectivas de risco do mercado financeiro. E aí o que eu fiz? Eu comparei aqui nesse slide o real, que está em laranja, né? O real que está em azul, nos dois gráficos, com o peso mexicano e o peso chileno, que são duas moedas aqui da nossa região, que também dependem de commodities, que também têm seus problemas ali, se a gente está vendo o Chile com problemas políticos, o México com problemas de endividamento também, né, de incertezas políticas, mas olha como se comportou a taxa de câmbio do real comparado com o peso, né, tanto chileno quanto mexicano. No primeiro momento da pandemia,
todo mundo depreciou junto, né? Aquela incerteza generalizada, o real, que a gente vê aqui no eixo da esquerda, pulou de 4 para 5,8, o peso mexicano também depreciou forte, o peso chileno também depreciou. Só que conforme as economias foram se normalizando, conforme o mundo foi melhorando, veio a vacina, subiram o preço das commodities, a balança comercial melhorou, o peso mexicano voltou perto do início da pandemia, tá vendo? O peso chileno veio até abaixo do início da pandemia. Esse gráfico está atualizado até hoje, quer dizer, mesmo com essa piora política que a gente teve lá no Chile, a taxa de câmbio depreciou um pouquinho, mas está longe do real. O nosso real não voltou. Voltou um pouquinho agora, né, dos 5,80 para 5,20, 5,25, mas no início da pandemia nós estávamos em 4. Nós ainda estamos perto de 35% mais depreciado do que a gente estava no início da pandemia. Ou seja, tem coisas idiosincráticas, tem fatores locais, domésticos aqui que estão segurando a performance dos ativos brasileiros, principalmente dos juros e do câmbio. E aí eu acho que tem o fundamental é a incerteza política e o risco fiscal, né, o risco da sustentabilidade das contas públicas, que no Brasil é mais agudo do que nesses outros países. O efeito colateral de ter uma taxa de câmbio mais depreciada que o resto é que a inflação, essa inflação que subiu lá nos Estados Unidos, está subindo no mundo inteiro, aqui no Brasil ela sobe dobrado, né? Ela sobe pelo alto das commodities e sobe também pela depreciação da taxa de câmbio. Aqui eu comparo o nosso câmbio com as commodities, né? Eu peguei aqui esse CRB, é um índice de preços de commodities, só que eu inverti ele, né? Para que tivesse correlação com o real. Olha como tem uma correlação histórica boa, as commodities vieram aqui para baixo. Era para o nosso câmbio aqui, se a gente seguisse as commodities, se a gente seguisse o que está acontecendo em outras moedas emergentes, era tranquilamente para a gente estar aqui entre 4 e 4,5. Tá? Essa deveria ser a nossa taxa de câmbio hoje. E nós estamos, na verdade, lá no 5,20. Vamos falar um pouco mais de alguns fundamentos aqui da economia brasileira, né, que eu acho que estão melhorando um pouquinho nos últimos meses, até por isso que o câmbio começou a vir, né, veio do 5,80, está no 5,20, acho que não vai para baixo de 5 de forma sustentável, mas pelo menos no curto prazo acho que ele pode até apreciar mais. Primeiro, a atividade econômica. Né. Nós fomos muito impactados por uma segunda onda da Covid, que está começando a melhorar agora, mas tivemos uma segunda onda, e essa segunda onda parecia que ia impactar fortemente a atividade econômica. Os índices de confiança caíram no início desse ano, só que o que a gente começou a perceber é que os indicadores econômicos não vieram tão ruins. O primeiro trimestre do ano, serviços continuou crescendo, indústria se estabilizou num patamar elevado, só o consumo que caiu mais por conta de março, né? Março foi um mês muito, muito forte de interrupção de vendas, né? Com os lockdowns e tudo, e a gente teve um número forte. Mas se eu olhar para esse gráfico aqui da direita, que são os índices de mobilidade, eles caíram, mas em março e abril, com a reabertura, voltaram, e a gente está hoje em níveis de mobilidade fortes. A taxa de crescimento do PIB, ele é correlacionado também com aqueles índices de preços de commodities, né? Olha onde está as commodities, o PIB está acelerando. Né? Quando a gente olha para esses dois fatores e olha para a dinâmica do PIB no primeiro semestre, o que a gente fez foi revisar a nossa projeção de PIB para 4% de crescimento. Hoje a gente acha que o PIB brasileiro vai crescer 4,1%. Esse ano a nossa projeção no início do ano era perto de 3%, então a gente subiu de forma importante. Agora, um outro efeito colateral, né, da retomada das commodities, das retomadas das commodities e da retomada da economia aqui é da inflação, né? Como eu falei para vocês, o Brasil, por não ter apreciado a taxa de câmbio, recebeu a pancada da inflação internacional em cheio. O índice de preços no atacado, que é esse IPA aqui, né, que é a linha preta, dispara, custos de produção crescem muito, a alta do minério de ferro encarece aço, a forte demanda interna
faz com que o preço de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos cresça fortemente, combustíveis subiram, né, gasolina, diesel, e tudo isso, essa inflação de custos, em meio a uma economia que se recupera, acaba puxando o índice de preços ao consumidor, que é o IPCA aqui, para cima também, né? A nossa projeção hoje vê o IPCA batendo perto de 7,5%, talvez 8%, né? A gente está ajustando esse número aqui, vai chegar entre 7,5%, talvez 8,5% aqui no meio do ano, e depois só vai cair lá na frente, na mesma história da inflação americana, né? Muito disso aqui está ligado à Covid. Conforme a economia se normaliza, a inflação tende a se acomodar um pouco. Mas durante um bom período aqui, a gente sente essa alta de inflação que acaba corroendo boa parte do poder de compra da população também, né? Acho que a economia vai crescer 4%, mas se não fosse essa inflação, a gente poderia estar crescendo até mais do que isso. Como eu falei, eu acho que a taxa de câmbio pode continuar apreciando, a gente está vendo o câmbio esse ano e o ano que vem aqui em torno de 5,10 e 5,30, mas infelizmente eu acho que a gente não volta para os patamares ali perto do início da pandemia, de 4, 4,5, porque a gente tem problemas fiscais sérios, né, de sustentabilidade das contas públicas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Ainda aqui sobre as contas externas e balança comercial, né, com o câmbio forte, como a gente está vendo, a balança comercial vai bater recordes, né? A gente está vendo a balança comercial aqui em 87 bi esse ano, 71 o ano que vem. Gente, 87 bi de balança comercial é a maior balança comercial já registrada nas nossas contas aqui, pelo menos de toda a série histórica que eu consegui levantar, eu não vi uma balança comercial tão forte, porque commodities em alta, né, os preços dos produtos que a gente vende estão em alta, e a nossa taxa de câmbio também está bastante depreciada. Se fosse, de novo, só pela balança comercial, pelas commodities, o câmbio já deveria estar mais perto de 4, mas o nosso risco fiscal não permite. Nesse ambiente de inflação mais alta, o Banco Central acabou tendo que subir a taxa de juros mais rapidamente, né? Durante a pandemia ele cortou o juro para 2, agora que a pandemia está passando, a inflação está voltando, ele está normalizando os juros, a gente acha que ele completa esse processo de normalização, trazendo os juros para 6,5 até o final do ano que vem. Ele dá uma puxada agora, chega no 5,5, dá uma esperadinha, depois sobe mais um pouquinho lá na frente, né? Essa alta da Selic vai ajudar a desacelerar a economia mais para o final do ano e no ano que vem, e vai ajudar a trazer a inflação mais para perto da meta do Banco Central no ano que vem, que é 3,5, né? A inflação, como eu falei, vai rodar perto de 8 agora na metade do ano. Então, para trazer ela de 8 para 3,5, tá certo que eu acho que as commodities vão cair um pouco, isso vai ajudar a trazer a inflação para baixo, mas é preciso mesmo o Banco Central subir os juros. Se você me perguntar, mas Caio, você acha que esse 5,5 aí pode ser mais ou pode ser menos? Eu acho que pode ser mais. Se eu olho historicamente aqui, como a economia está aquecida, talvez o Banco Central precise subir mais essa taxa de juros. Por hora, os nossos modelos sugerem que 5,5, 6 está razoável. Mas se você me perguntar, Caio, está mais para 8 ou mais para 4? Ah, certamente está mais para 8. Né? Especialmente olhando essa pressão de inflação que a gente viu nos últimos tempos. E aí a gente chega, eu acho que no ponto mais difícil aqui, mais delicado do quadro econômico brasileiro, que é o ponto do endividamento, né, a questão fiscal, que é a questão pela qual eu tenho dito que acho difícil a gente ver o câmbio se apreciar muito mais, né? A taxa de endividamento do Brasil, ela já vinha subindo antes da pandemia, né? O que a gente percebe aqui é que nós tínhamos uma taxa de dívida PIB, uma relação dívida-PIB, que era da ordem de 50% antes da pandemia, né? Ou seja, 50% do nosso PIB em dívida. Isso já era um nível um pouquinho mais alto do que o resto dos emergentes da América Latina. Em geral, o país emergente tem dívida entre 40% e 50% do PIB. A gente estava um pouquinho acima, mas era um pouquinho acima. Só que a partir de 2014, nós começamos a decolar, né? A dívida PIB começou a subir, subiu até 75% antes da pandemia. Na pandemia, tivemos que gastar o que nós gastamos, ali não teve jeito, deu mais um salto, e hoje nós estamos com 90% da dívida em PIB.
do PIB em dívida. Quase um PIB inteiro em dívida. Como os juros estão subindo, ele vai incidir sobre uma dívida PIB maior, então a gente acha que a dívida PIB ainda sobe, passa 100% e só vai estabilizar um pouco lá na frente. Por que isso é tão importante? Né? Isso é importante porque se um país como o Brasil tem déficit público, ou seja, ano após ano nós gastamos mais do que arrecadamos, a gente roda no vermelho, e dado que a gente roda no vermelho, a gente vai se endividando. Né? Um país que nem esse tem que pedir dinheiro emprestado para financiar os seus gastos. Né? O Brasil fica emitindo dívida e o Tesouro faz seus leilões para financiar os seus gastos. Esses leilões semanais do Banco Central, do Tesouro Nacional, eles dependem de taxa de juros, quer dizer, as pessoas só vão se sentir confortáveis em financiar o nosso déficit se tiver uma sensação de que lá na frente nós vamos nos equilibrar. É a mesma coisa se você estiver na sua empresa ou na sua casa. Né? Se você está na tua casa, está rodando no vermelho, né? Gastando mais do que arrecada, sua dívida crescendo, quando você vai pedir dinheiro emprestado para fazer um investimento ou para pagar uma dívida, os juros vai vir em alto mesmo. Então é muito importante sinalizar, por um lado, a austeridade na condução dos gastos fiscais para frente, né, o tal do teto de gastos que a gente fala, é justamente isso, é estabelecer um limite para o crescimento do gasto. Historicamente, o Brasil não teve limite para crescimento de gasto. Mais recentemente, a gente impôs esse teto, né, para que os gastos não cresçam muito mais do que a inflação, e, por outro, fazer as chamadas reformas estruturais, né? Reforma tributária, reforma administrativa, privatizações, né, reduzir o tamanho do Estado. Isso é importante porque diminui o peso dessa dívida e abre espaço para que o país comece a gastar em coisas que são importantes, como gastos sociais, investimento, né, e reduza um pouco o tamanho dessa dívida. Né, não precise gastar tanto com juros da dívida. O pós-pandemia vai trazer muita pressão de gastos sociais, né? A pandemia teve esse efeito colateral negativo sobre as sociedades de aprofundar o buraco, né? O distanciamento social. No mundo, os países ricos estão mais ricos em comparação com os países pobres depois da pandemia, e dentro dos países, as classes mais ricas estão mais distantes das classes mais pobres. Então, é muito importante direcionar gastos sociais, programas sociais, mas para isso a gente precisa reequilibrar as nossas contas e precisa voltar a crescer. Precisa voltar a crescer para gerar emprego. O Brasil tem crescido muito pouco nos últimos anos. A média de crescimento do Brasil nos últimos 10 anos é menor que 1%, ou seja, o Brasil não está crescendo nada, ou seja, está mais do que na hora de avançar nas reformas. Ainda não vemos condições do Brasil fazer reformas significativas neste mandato presidencial, né? Nós estamos já chegando perto aí do segundo semestre. A partir do segundo semestre, o debate político começa a crescer por causa das eleições de 22. Aí eu acho muito difícil fazer uma reforma profunda, como uma reforma tributária, reforma administrativa. Talvez a privatização, hoje saiu o relatório da privatização da Eletrobras, foi um bom relatório, já melhorou bem ali a proposta do governo. Talvez a gente consiga alguma surpresa ali, vamos ver como é que se vai se debater para frente. Mas eu acho que o importante aqui é sinalizar que no médio e longo prazo o Brasil precisa de reformas. Se nós não até 2022, acho que vai ter volatilidade, vai ter incerteza, então por isso até que eu acho que o câmbio não valoriza muito mais do que os patamares atuais, talvez chegue em 5 abaixo de 5, mas a nossa projeção para o final do ano é 5,30, né? E aí fica a expectativa para o que vai vir depois das eleições de 22, mas nós podemos falar mais sobre reformas e eleições agora na parte de perguntas. E eu termino aqui mostrando as nossas projeções, né, a nossa visão para o Brasil em termos em números, né? Então nós temos uma projeção de PIB de 4,1
para 2021, né, basicamente cobrindo o ano passado, e algum crescimento adicional o ano que vem, 2%, já voltando mais perto dos níveis anteriores, ainda acima dos níveis anteriores, né, porque eu acho que a gente ainda vai estar se recuperando da pandemia, mas num ritmo mais devagar do que os 4% desse ano. Taxa de desemprego ainda alta, mas começando a cair, né, mais claramente, se distanciando dos 14,5% do ano passado. A inflação ainda alta esse ano, 5,5%, mas depois se acomodando perto da meta, mas é preciso subir a taxa de juros e é preciso garantir que a taxa de câmbio fique pelo menos estáveis nos patamares atuais, não volte para aqueles níveis de 5,80 que a gente viu um tempo atrás. Acho que não vai voltar, acho que a gente conseguiu superar essa diferença, né? Mas ficam aí o alerta. E, finalmente, a questão fiscal, né? A dívida bruta. É muito importante sinalizar que a dívida não vai subir muito mais do que os patamares atuais, pelo menos no curto prazo, né? Se isso realmente acontecer, se a gente mantiver o teto de gastos, mesmo no ano eleitoral, acho que o ano que vem vai ser um teste de fogo aí para a nossa política fiscal, né? Vai ser um ano de eleições, um ano que normalmente o discurso populista tende a crescer, então é importante que isso se mantenha. Se a gente conseguir manter as contas públicas em ordem, né, ou não gastar mais, eu acho que a gente vai para esse cenário que não é um cenário brilhante, mas é um cenário, pelo menos, que se equilibra de alguma forma em 2022. Acho que os principais riscos quais são? Por um lado, aquele problema da inflação americana, que eu falei lá no começo, se a inflação americana continuar subindo rapidamente, o mundo pode dar uma chacoalhada, e aí não nos pega bem. E aqui dentro, além de, obviamente, a pandemia, essa questão fiscal, esse risco populista que pode representar a eleição do ano que vem. Deixa eu parar por aqui, eu acho que eu toquei nos pontos principais que eu queria trazer para vocês, e eu fico, então, aqui aberto para a nossa sessão de debates e perguntas. Obrigado, gente. Caio, muito obrigada a você pelas contribuições. Deixa eu vir aqui onde vocês possam me ver. E eu queria que você visse a nossa plateia daqui, né? Então, vou pedir para o Fábio dar um 360 aqui, porque nós tivemos 98% de confirmações. Acho que uma pessoa só que não pôde vir por um fato. Mas aqui a sala está cheia. Que legal, muito bom. Boa noite a todos. Viu? Agora sim, olhando para vocês. De novo, queria estar aí, falando aí ao vivo, mas, enfim, já é um bom avanço aqui. Boa noite. A gente está testando essa nova tecnologia e a gente tem que ir se adaptando, né? Então, a gente vai abrir para perguntas e eu vou levar o microfone até você. Peço que vocês não tirem a máscara por conta do microfone. E aí a câmera vai filmar, né, enquanto vocês façam as perguntas. No online também, pessoal que está no online, quem quiser mandar suas perguntas pelo chat ou levantar a mão no próprio Zoom, a gente pode abrir para você fazer a pergunta também. Mas pelo chat talvez fica mais fácil, né? Então eu gostaria de abrir, quem gostaria de começar esse debate? Pode ser um de cada vez, com calma, né? Que aqui tem que ser mais tranquilo. Mas quem gostaria de fazer uma pergunta para o Caio? Quem aqui está curioso? Só um pouquinho. João? O João vai puxar, mas vocês vão elaborando a pergunta de vocês, viu? Caio, obrigado mais uma vez aí pela apresentação. Eu queria explorar um pouquinho mais o contexto de inflação nos Estados Unidos, né? Acho que recentemente a gente viu alta dos títulos do Tesouro Americano, justamente o mercado antecipando um pouco o movimento de alta do Banco Central Americano. A minha dúvida é com essa mudança de postura deles, de não olhar uma meta fixa de inflação, mas sim um intervalo de meta, né? Se você acredita, você trabalha com um cenário base de aumento de taxa de juros mais acelerado do que eles indicam, ou acredita que deve se manter aí a expectativa que o Fed passa para o mercado de um pouco mais de paciência para o aumento da taxa de juros lá fora?
Excelente pergunta, excelente ponto. Eu acho que esse é o risco importante aí do ponto de vista de economia global. Vamos lá. Quando a gente olha para... Eu fiz uma figura outro dia, uma brincadeira outro dia, que é o seguinte: se tecesse um marciano na Terra, marciano economista, né, que conhecesse aqui, né, mas não conhece, não sabe da pandemia. E olha só os indicadores americanos aqui. Inflação, crescimento, geração de emprego. E aí perguntar, vem cá, baseado nesses indicadores, quanto que está a taxa de juros? Ele ia dizer, uns 2,5. Né? Ele não ia dizer que está 0. A resposta do Banco Central é o seguinte: não, está 0 porque tem a pandemia. Né? Agora, a pandemia ela é diferente da crise de 2008. A crise de 2008 foi uma crise que afetou o motor da economia americana. Né? Economia global como um todo, mas a economia americana em particular. Os bancos estavam com problemas, as famílias estavam com problemas, estava todo mundo sobreendividado. Né? Os Estados Unidos, naquele momento, para se recuperar, precisaria passar por um longo período de desalavancagem, né, de redução de dívida. Para isso, o Fed tinha que deixar o juro em 0 por muito tempo, por 2, 3 anos, até que esse processo todo acontecesse. Agora é diferente, agora a economia está super saudável, o sistema financeiro funcionando, está tudo funcionando. O problema é sanitário, o problema é a pandemia. Então, se a pandemia sai da frente, e os Estados Unidos, o Biden falou que não precisa nem usar máscara mais, né? Se a pandemia sai da frente, não tem por que os juros ficarem tão baixos. Acho que é um risco grande o Fed agir como ele agiu na crise de 2008, né? Quando ainda precisava precisava de um longo período de juro baixo, porque se subisse um pouquinho o juro, esse processo de desalavancagem se interrompia e o mundo tropeçava de novo. Não é o caso. Né? Você acha que se o Banco Central americano subir o juro de 0 para 1, vai frear as pessoas saindo de casa vacinadas e querendo consumir, querendo demandar? Não. Né? Então, eu acho que até agora funcionou essa história de juros baixos, de estímulos sem previsão de tirar, mas daqui para frente ele precisa começar a sinalizar que vai discutir o caso. Eu não sei se ele vai subir os juros no ano que vem ou não. A nossa projeção ali, o nosso cenário oficial, digamos, que nós temos uma pessoa que fica nos Estados Unidos, que é um estrategista, economista, que está no meu time aqui e faz essas projeções. Ele tem uma certa convicção, vocês viram até no gráfico que a inflação cai na frente e tal. Ele acha que a alta de juros vem mesmo só em 23. Mas eu, pessoalmente, acho que o Fed tem que começar a discutir já. Né? Amanhã tem a ata da última reunião do Fed. Eu acho que seria saudável até vir alguma sinalização de que essa discussão está acontecendo. Vai dar uma chacoalhadinha no mercado, mas é uma chacoalhadinha do bem, digamos, porque o mercado também tem começado a sentir, quando o Fed fala assim, não estou com medo, nada, o mercado acaba reagindo mal, porque ele fala, essa inflação vai acelerar na cara dele, ele vai ter que fazer uma reação muito mais forte do que ele está planejando. Então, eu acho que é até saudável o Fed começar a discutir e, eventualmente, subir a taxa de juros um pouco antes do que está precificado nos mercados. Legal, Caio. Obrigado aí pela resposta. Vou passar. Caio, nós temos mais uma pergunta. Vamos lá. Olá, Caio. Tudo bem? Tudo bom? Caio, puxando a pergunta ali do João, em relação a essa questão de taxas de juros, né, no mundo inteiro, principalmente no primeiro mundo, ela já vinha aí com uma tendência de queda, tem bastante taxas negativas em vários países, né? Eu queria saber de você, nós falamos bastante dos Estados Unidos, mas e o resto do mundo? Porque o que a gente discutiu muito no mundo acadêmico era que quando há uma pandemia, eu sei que não foram muitas na história, né? Mas historicamente mostra que se passava 10 anos, mais ou menos, com taxas negativas. Ao contrário de guerra. Guerra geralmente tem uma explosão aí das taxas, por causa do crescimento que gera, tudo, né? Mas no caso da pandemia, o mundo acadêmico estava projetando aí 10 anos de taxas negativas.
Isso vai realmente acontecer? Isso se manterá? E se manter esse capital que vai deixar de ser remunerado pelas taxas básicas, ele vai migrar para algum lugar? Para onde você acha que vai? Ótimo. Acho que nós temos dois movimentos em paralelo, simultâneos acontecendo aqui em paralelo, né? Um é o processo que você estava descrevendo, que aparece um pouco naquele meu gráfico ali das taxas de 10 anos dos Estados Unidos, que é a tendência de queda estrutural das taxas de juros. Se eu tivesse colocado ali Espanha, Japão, Austrália, todos eles mostram até países emergentes, né? O Brasil também, né? O Brasil tinha juros de 25, caiu para 14, agora a gente está em 4, 5, né? O mundo passou por essa queda importante de taxa de juros, um excesso de poupança global, né? O Ben Bernanke, que foi presidente do Fed, chamava de savings glut, né? Que é uma gula por poupança, uma poupança exagerada que fazia com que taxas de juros ficassem baixas e gerasse esse ambiente de liquidez favorável para países emergentes. Então isso já vinha um pouco acontecendo. A pandemia acentuou esse processo e a gente viu ali que os juros voltam, mas não voltam para o mesmo patamar anterior, eles ficam mais baixos. Eu acho que vão ficar mais baixos mesmo, né? Eu falei aquela coisa do brinquedo, que o marciano vem para a Terra e olha os dados americanos, mas tem que incluir a pandemia na história, e a pandemia vai pesar sobre a atividade econômica por um tempo ainda, né? Mas nós estamos, o mundo, China, Estados Unidos principalmente, agora a Europa demorou um pouquinho, mas agora está engatando, está entrando numa saída muito mais rápida do que qualquer um podia imaginar, né, da pandemia. E tem um conceito muito bem solidificado, né, consolidado na literatura econômica, que é aquele feel-good effect, né, o efeito de se sentir bem. Quando a sociedade tem um choque de euforia, um choque de felicidade, isso se traduz em consumo, se traduz em crescimento, se traduz né, esse pós-pandemia tem tudo para ser isso, né? Então, a minha impressão é que o pós-pandemia vai ser um pouco diferente do pré-pandemia do ponto de vista de tendência global de deflação. Tem um outro fator que também é muito relevante, que é o efeito da pandemia nas cadeias globais de produção, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo com chip, semicondutor, mas também está acontecendo com outras matérias-primas, aço, madeira para móveis e tudo. Isso está afetando, vai continuar afetando para frente. A sobredemanda é gigantesca, né? Hoje em dia, se você não tem um chip, você não termina o carro. Então, tem a montadora, o carro está tudo pronto, mas por falta de um chip, o carro não pode ser vendido. Então, é como se o carro não tivesse sido produzido. Ele está inteirinho pronto, falta um chip, mas o chip não está disponível. E vai demorar para ele ficar disponível, né, com essa sobredemanda que está acontecendo, né? E tem estudos acadêmicos que mostram que esta globalização das cadeias de produção foi um fator deflacionário importante no mundo nos últimos anos, e essa tendência está se invertendo, e ela pode ser uma tendência inflacionária pelos próximos meses, então, pelos próximos anos. Então, a minha sensação pessoal, eu estou um pouco do lado daqueles que acham que depois de, sei lá, uma deflação, uma tendência de desinflação, não é deflação. Deflação é outra coisa, deflação é inflação negativa, né? Isso está no Japão e é um problema. Mas essa tendência de desinflação global, acho que a pandemia inverte essa curva. A gente vai ter inflações um pouquinho mais altas e taxas de juros, depois desse período aqui de 1, 2 anos de queda mais forte, taxas de juros que invertem aquela tendência. Eu acho que ela não sobe muito, mas eu acho que ela inverte, ela volta a subir um pouquinho daqui para frente. Caio, sem fugir um pouco do tema, né, que a gente está falando, e sem politizar o assunto, né?
Nós vimos algumas Claro. tentativas do governo de tentar minimizar os impactos, né? Esses indicadores. Vou dar o exemplo do Pronamp. Você acha que houve algum equívoco no Pronamp? Eu acho que ele não chegou a atingir como o governo queria. Eu acho que a resposta, na minha opinião, não foi a que ele queria. Eu queria saber a sua opinião em relação a esse programa. Deixa eu falar um pouquinho mais geral sobre os programas, né, de reação à pandemia e depois mais especificamente do Pronamp. Olha, eu acho que assim, é muito difícil você reagir da forma intensa como foi a reação global, rápida, e conseguir acertar o alvo, né? E eu acho que os nossos programas aqui, todos eles tiveram seus problemas. Eu acho que o auxílio emergencial se provou exagerado, foi forte demais, né? As pessoas tendem tem um grupo de economistas que olham para o efeito do auxílio emergencial no efeito de melhora da distribuição de renda. O auxílio emergencial não era para melhorar a distribuição de renda, é um outro bicho. O auxílio emergencial era um programa focado, temporário, para cobrir o buraco gerado pela pandemia, né? Você não vai conseguir consertar distribuição de renda jogando um caminhão de dinheiro na economia por um curto período de tempo, né? Aquilo, obviamente, você não vai conseguir consertar um problema estrutural com uma solução conjuntural, né? O dinheiro que foi despejado na economia se traduziu em inflação mais alta, se traduziu no seu objetivo, né, claro, mas também se traduziu em inflação mais alta, sobreaquecimento da demanda, excesso de poupança, né, que está sendo gasto até agora. Então, eu acho que esse é um lado. Aqui foi exagerado. Eu acho que o programa que focou a manutenção de empregos, a sustentação de empregos, foi bom. Esse foi na medida. Teve turbulência no momento do lançamento, não sei se vocês lembram, mas a primeira medida provisória vinha com a permissão da redução da carga de jornada de trabalho, mas não tinha a complementação do governo, né, e aí gerou muita crítica, tal, mas era uma coisa meio descasada, que depois se ajustou e funcionou. E a perna, né, dessa tríplice perna aqui, de mandar recursos para as pessoas, proteger emprego e facilitar o crédito, que era o que precisava, né? As pessoas precisavam ter liquidez para poder pagar seus impostos, pagar suas contas, continuar consumindo, né? No momento em que as portas das fábricas, das lojas e das casas estavam fechadas. Acho que a perna que falhou, ou demorou muito mais para sair, foi a perna do crédito. A perna do crédito foi inicialmente endereçada com queda de taxa de juros do Banco Central, que acho que demorou para acontecer. Acho que o Banco Central foi lento na redução de queda de juros. Você vê que o Fed, veio a pandemia, o Fed caiu para 0, de cara. E o nosso Banco Central aqui demorou, caiu para 4, depois demorou um pouquinho mais, caiu para 2. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. Houve aumento de liquidez, mas que ficou empossado nos bancos. E aí o desenho do Pronamp demorou um pouco para sair, e quando ele sai, ele é um programa focado para pequena e microempresa, e o Brasil, 80% das empresas são pequeno e microempresas. Então aí ele tem também é ingrato um programa como o Pronamp, porque é muito difícil você conseguir chegar em todas essas empresas de forma eficiente, né? Acho que a gente demorou para pensar um programa que desempossasse o dinheiro nos bancos. O banco falou o seguinte: não importa se as condições estão fáceis, eu estou preocupado com a inadimplência. Então, o Tesouro precisou proteger a inadimplência e demorou para se calibrar esse programa, né? No fim, ele fluiu. Quem levantou o Pronamp, né, as empresas que eu tenho que reportaram, que levantaram o Pronamp, foi bom, acho que ajudou, mas não conseguiu ter a velocidade e nem a abrangência que precisaria no caso brasileiro. Não estou dizendo que, não sei se a gente conseguiria ter feito diferente, porque demora mesmo para botar de pé,
E assim, né, durante a pandemia, todo mundo falava, não, tem que dar o dinheiro, tem que dar o dinheiro. Depois, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, vai vir o Tribunal de Contas, vai vir o Ministério Público e vai escrutinar todas as decisões que foram tomadas ali. Então, se você tomou uma decisão ali que não foi muito bem respaldada, pode gerar um risco, inclusive, pessoal dos tomadores de decisão ali. Então, essa é uma dificuldade também. Mas, sem dúvida que das 3 pernas de auxílio, o auxílio emergencial, a proteção ao emprego e o crédito, o que ficou mais a parte que falhou um pouco ali, que teve areia na engrenagem, foi a parte do crédito. Divido da mesma opinião. Caio, tem perguntas no chat do pessoal levantando a mão. Então, eu gostaria de quem for perguntar, abrisse seu microfone. Deixa eu só ver quem levantou a mão. Tem uma aqui no chat, eu posso ler se você quiser. Isso, Oi, Caio. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu sou Fabiano Simões, assessor de investimentos aqui da Rio Negro, em Dourados, no interior do estado. Fabiano, me dá um segundinho só. Sim. Eu tinha percebido aqui que o carregador do meu computador estava desplugado e a bateria estava acabando. Eu falei, não, deixa eu garantir aqui que... Tranquilo, garantir que você fique conosco aí. Exatamente. Então, Caio, a minha pergunta é mais no sentido, um pouco trazendo essa questão, eu acho que você comentou a respeito dessas situações que são mais pontuais, né, da questão da intervenção do governo, enfim, por conta da pandemia, mas a gente volta e meia, na conversa com clientes, a gente tem aqueles questionamentos com relação à sustentabilidade do Brasil em relação às taxas e também do investimento, né, durante os próximos anos. Eu costumo falar para os clientes que o Brasil ele está muito diferente do que era lá atrás, que hoje a gente consegue fazer planos aí de investimentos de 5, 10, 15, 20 anos, e que a gente não conseguia fazer antes, né? E a pergunta é justamente essa: o que você acha, né, assim, que a XP tem de visão dos próximos anos em termos de mais longo prazo, né, no Brasil? Claro que eu acredito que vai passar por essas situações que são agora pontuais, né, das questões das taxas e tudo mais, mas assim, no sentido de que o investidor ele pode estar tranquilo, né, em investir seu valor, claro que obviamente tendo que assumir uma maior, vamos dizer assim, volatilidade, né, na carteira, mas isso é sustentável? A XP vê o Brasil nos próximos 5, 10, 20 anos? Como que ela vê? Legal, Fabiano, obrigado pela pergunta. Olha, primeiro assim, o Brasil tem esse problema meio crônico, macroeconômico aí, né, que eu vejo como dois pilares, 2 pontos de problema aqui. O primeiro, fiscal, das contas públicas, né? Nós temos uma dívida muito alta, nós temos um orçamento muito engessado. Então imagina que você, né, comparando aqui com a situação da empresa lá, imagina uma empresa que está super endividada, não pode cortar linha de negócios, né? Fala assim, não, a saúde dá prejuízo, vou cortar, não pode, né? Tem que atender todo aquele negócio, e tem um orçamento super engessado. 93%, 94% do orçamento ele é fixo, dado, você não pode diminuir, você não pode demitir pessoas, você não pode, né? Então, é um desafio grande ali. Eu acho que esse sobrepeso vai ficar com a gente, mesmo que a gente faça hoje reforma tributária, administrativa, demora para fazer efeito sobre a economia. Então, a gente ainda vai carregar essa bola de ferro aqui no nosso pé por algum tempo. E o outro é a educação, né? E assim, a educação aí não tem, assim, olha, o governo Lula abriu um monte de universidade e tal, mas é muito difícil você resolver de cima. Tem que vir da base, tem que fazer educação infantil melhor, é um ciclo, né? Então, de novo, mesmo se hoje a gente começar acertando tudo em educação, o que não é o caso, né? Infelizmente, vai demorar uma geração para que essa
que isso realmente faça grande efeito sobre a produtividade da economia. Então, a gente tem essas limitações macroeconômicas que vão estar com a gente. Tem limitações políticas, que a gente sabe, não vou entrar no detalhe aqui, corrupção, essas coisas. Agora, o Brasil tem forças incríveis que fazem o Brasil continuar crescendo, continuar avançando e continuar tendo grandes oportunidades. Primeiro, o Brasil é um país incrivelmente diversificado. E essa é a minha segunda oportunidade de estar numa instituição grande com clientes no Brasil inteiro. Eu trabalhei 7 anos no Itaú também, e nós tínhamos clientes corporativos lá e temos clientes corporativos aqui do Brasil inteiro. Né? Aí no Centro-Oeste, no Sul, no Norte, né? E eu fui secretário nacional de Indústria e Comércio, então eu tive muito contato com setores, indústrias, comércio, varejo do Brasil inteiro. Né? E é espetacular, quer dizer, você faz uma viagem para o norte e conhece cadeias de lojas, indústrias que você nunca imaginou que ia ter, que existir. Vai lá para o Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Aí no Centro-Oeste, então, assim, uma riqueza sensacional, super diversificado. Uma faixa, isso é muito importante, um cinturão de médias empresas forte também, né? Por exemplo, olha o que aconteceu com a Venezuela e a Argentina. A Venezuela e a Argentina não tinha isso, tinha algumas empresinhas e grandes multinacionais. Quando essas grandes multinacionais foram embora, acabou. Aqui nós temos grandes empresas nacionais, né, eu podia citar algumas aqui, em vários setores, setor bancário, setor de alimentos, setor de indústria, e temos uma faixa de empresas pequenas e médias forte também, né, no Brasil inteiro, empresários de diversos ramos e tal. Isso num momento em que o Brasil passa, que o setor financeiro passa por 2 revoluções, a revolução do juro baixo e a revolução tecnológica. Né? Hoje, para você competir no mercado de crédito, eu quero dar crédito para empresas no Brasil. Há 10 anos atrás, eu precisaria ter uma agência na cidade ali para dar crédito para a empresa que estava ali na região. Então, ou eu era a Caixa, o Banco do Brasil, o Itaú ou o Bradesco, ou eu estou fora do mercado. Né? Hoje, com as plataformas de investimento, com as fintechs, com a revolução da qual a XP é grande protagonista, né? Nós somos grandes protagonistas, isso mudou completamente. Isso gera grandes oportunidades. Né? E eu completo também lembrando das reformas microeconômicas que nós estamos fazendo. Fizemos um novo marco legal do saneamento que permitiu 3 estados já avançarem, o Espírito Santo, um estado no Nordeste, que se não me engano foi a Paraíba, ou Alagoas, e agora o Rio de Janeiro vendendo a SEDAI, né? Já são 3 grandes cases aí, rapidamente, de privatizações e avanço nesse setor. Então, assim, nós somos muito empolgados com o Brasil, né? Com esse mundão que é o Brasil, né? Que vai muito além do eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, entendeu? É um negócio muito mais diversificado, vai muito além do setor agrícola e do setor financeiro. Agora, a gente tem essas bolotas de ferro macroeconômicas, educação e sobrepeso do Estado que nos freia, senão a gente estaria voando muito mais longe. Perfeito, Caio. Muito obrigado. Voltando aqui, Caio, nós temos também mais uma pergunta aqui com o Flávio, que é do setor de construção. Caio, boa noite. Boa noite. A minha pergunta diz respeito à construção civil, né? Você, em um momento da sua apresentação, falou da tendência de queda do IPCA, né? E, em um segundo momento, falou da projeção da elevação da taxa Selic. E isso, para o setor da construção civil, tem grandes impactos, né? O primeiro, do IPCA, é óbvio que
uma tendência de queda, inclusive com acompanhamento, acredito eu, do Índice Nacional de Construção Civil, que é o INCC, que é um índice setorial que nos baliza, né, tanto para a questão de correção de parcelas e ajuste de custo de obra, assim como a taxa Selic, né, que diz respeito à liberação de crédito, né. Então eu queria uma opinião sua, um parecer, do que você vislumbra para esse pós-pandemia com relação à elevação da taxa Selic, se nós vamos ter dificuldade de liberação de crédito, os fundos de investimento vão ficar voltados para outros setores que não a construção civil, que hoje a gente percebe que foi um setor fundamental durante a pandemia, né? A gente conseguiu manter a economia, de certa forma, aquecida, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul. Então, se você puder dar um parecer seu, eu agradeço. Claro, Flávio. Olha, a construção, de fato, assim, foi um sustentáculo da economia brasileira durante a pandemia, né? E já vinha sendo antes, né? Muito beneficiado por a redução de taxa de juros, etc. Um pouco para frente, eu acho que se apontou, são 3 fatores que preocupam um pouco o setor, né? O primeiro é a alta de taxa de juros, né? Esse me preocupa menos, tá? Porque eu acho que assim, o crédito na economia brasileira, ele não se traduziu, a queda da Selic não se traduziu inteiramente no crédito. Eu acho que os bancos, as financeiras, não vieram para o 2 de Selic. Eu acho que eles ficaram um pouco lá no 4,5, agora a Selic está subindo. Também quando apertar muito, agora vai ter um pós-pandemia, uma competição financeira ali importante. Então, acho que eu não vejo crédito sofrendo muito, acho que talvez as taxas se ajustem um pouquinho, dentro desse cenário de reequilíbrio, tá? Se for um cenário que a inflação sobe muito mais, a gente começa a gastar, rompe o teto de gasto, populismo e tal, aí é um cenário bem mais bagunçado, é um cenário que a gente começa a flertar com o que aconteceu com a Argentina lá, e aí é perigoso. Então eu vou deixar esse cenário meio de lado por hora, a gente tem que monitorar o ano que vem, ano de eleição, tem essa incerteza no caminho. Acho que isso está... num cenário base, a gente volta para uma taxa Selic, vai de 7, que seja, 7,5. Não é, a gente já teve 14, 12, 10 e a coisa andou bem. Então, acho que 7,5 de Selic não é nenhum fim do mundo. Ainda vai ter demanda e busca por diversificação de carteira de investimento e o setor imobiliário é uma boa opção aí, né? Agora, a alta da inflação e essa questão dos custos de produção e cadeias de valor, isso me preocupa de forma um pouquinho mais prolongada. Eu achava que essa história, sei lá, de falta de materiais, alta de custos, etc., seria a história de 2020. E em 2021, as coisas iam se normalizando. O que a gente está vendo é que as coisas continuam muito apertadas e com muita falta de produto, ainda chegando na metade de 2021, e a sinalização de piora para frente, né? O minério de ferro voltou a dar uma nova pancada agora, então vai ter outra rodada de alta de custo aí para vocês, certamente, na ponta, ou pressão de alta de custos ali, né? De materiais, de insumos, etc., né? E o terceiro fator é como que a pandemia vai mudar o estilo das pessoas, né? Será que vai ter mesmo mais home office? Não sei, mas aí é uma questão de ajustar. Construção sempre vai precisar, né? Ou vai ser mais imobiliário, ou vai ser mais comercial. Eu já fui mais daqueles que achava que ia migrar muito para home office. Agora a gente está percebendo que está todo mundo querendo voltar a trabalhar em escritório, né? As pessoas, ficar em casa é legal, mas ficar em casa 7 dias por semana, 24 horas por dia não é tão legal assim. Estou bem aqui, confortável no meu escritório de casa, mas estou com saudade do escritório, estou com saudade de estar aí no evento presencial, então isso eu não sei como é que vai se acomodar. Mas, assim, grosso modo, tem uma coisa para se acompanhar, que é a alta de juros. Não acho que vai ser, num cenário base, um grande problema, mas essa questão de custos de materiais e de insumos, isso me preocupa. Muito obrigado, Caio.
Caio, a gente tem mais uma pergunta da Tassiara aqui e depois tem o chat. Então, depois da pergunta da Tassiara, se quiser responder a pergunta do chat, aí, Ótimo. Tassiara. Olá, Caio, boa noite. Meu nome é Tassiara, é da Rise Marketing. Há um projeto importante para Mato Grosso do Sul, mas principalmente para o Brasil, que é a Rota Bioceânica. Eu, na época, trabalhava na Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, junto com o governo do estado e outros estados e também países, e a projeção da rota estar finalizada para 2022. A minha pergunta tange a isso. Hoje nós tivemos o anúncio da retomada da ponte que vai ligar Porto Murtinho, de Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta. No momento que essa etapa ficar concluída, nós já temos um ganho de escoamento de produção. Com esse investimento de 82 milhões de dólares para efetivar essa etapa, e aí nós conseguimos escoar a produção de grãos, de gado, brasileiros, através, né, da Rota Bioceânica para a Ásia, nós temos um ganho considerável de tempo desse escoamento de produção. E eu gostaria de saber se nessas tuas projeções desse crescimento, porque a gente viu ali, né, 10%, digamos, até o final de 2022, se foi considerada a Rota Bioceânica, ou se isso seria um incremento também no crescimento e potencial brasileiro e Mato Grosso do Sul, por nós sermos o hub central desse escoamento. Legal. Não, a sua pergunta é fundamental, porque ela toca no ponto da infraestrutura brasileira e das nossas limitações na nossa capacidade de crescimento. Assim, o crescimento desse ano depende zero da transoceânica, depende zero do investimento. É muito ali de quanto vai crescer mais rapidamente ali o consumo, tapando o buraco da pandemia, é uma coisa muito mais estatística, de ímpeto ali, estamos 6 meses em casa, quero sair, quero ir no restaurante, quero fazer uma viagem, tal, isso que vai girar a economia aqui. Mas vocês veem ali na nossa projeção que o ano que vem já cai para 2. E o nosso PIB potencial é 1,5. 1,5, ou seja, é muito abaixo da média global. Por quê? Porque o Brasil está com restrições, além daquela restrição de educação que eu falei, né, de mão de obra, imagina, nós temos 14% de desemprego e falta de mão de obra no país. Hoje falta mão de obra especializada no país. Né? O que a gente precisa? Precisa de gente de tecnologia, de TI, né? Precisa de engenheiro, precisa de técnicos, e a gente não consegue preencher essas vagas. E tem um desemprego elevado. Então, acho que essa é uma restrição. E a outra é essa parte de infraestrutura. Não consideramos a transoceânica, consideramos algumas poucas concessões. Aí sim, aeroportos, portos. Agora, imagina o seguinte, se nós fizermos a transoceânica, fizermos a BR do mar, que é a cabotagem, né, ou seja, a cabotagem aqui permite transporte de carga muito mais fácil. Fizermos o marco legal das ferrovias, porque casa totalmente com isso. Quer dizer, você faz o escoamento da safra aí do Mato Grosso por ferrovias para o Brasil todo. Né? Chega mais fácil, a transoceânica chega mais fácil no Pacífico e as ferrovias chegam mais rápido para a saída no Atlântico. E a cabotagem permite uma transferência maior. Ou seja, esta pauta microeconômica, essa eu acho que dá para andar. Né, com concessões, abrindo para o setor privado, tal. Por isso que eu acho que é tão chave a eleição de 2022. Porque a eleição de 2022 vai me dizer se a gente vai continuar nesse caminho. Se eu esperasse recurso público para fazer essas obras todas, não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente está espremido de orçamento, como eu mostrei ali, nós já estamos rodando no vermelho, e a pressão muito forte na saída da pandemia vai ser por gasto social. Então, não vai... Se nós não tivermos a cabeça de reformar os marcos legais e atrair investimento privado, nós vamos ter um sério problema. Né? Então, acho que a chave vai estar aí, o destravamento do crescimento, que vem com infraestrutura, que vem com
o investimento mais pesado vai acontecer se isso abrir espaço para o setor público. Esse ano, esse mandato, eu acho que já era, talvez a gente avance nos marcos legais, mas o ano que vem já entra eleição, então é difícil avançar. Para o ano que vem, quer dizer, a partir de 23, ponto de interrogação é quem vai ganhar as eleições. E essa pergunta eu não sei te responder. No chat aqui a gente tem uma pergunta que segue uma dúvida. Em seu ponto de vista, utilizar o fundo eleitoral para auxiliar a população carente e contribuir na economia, contribuiria ou não neste momento? Eu acho que sim. É algo emergencial, paliativo ali, né? Não é uma coisa estrutural, mas eu acho que o fundo eleitoral poderia contribuir. E as emendas parlamentares poderiam contribuir, né? A gente teve um problema orçamentário esse ano, que foi a fatia de emendas parlamentares no bolo do orçamento cresceu de forma substancial, né? E essas emendas, a gente sabe que não vão para obras de infraestrutura pesadas e nem vão para atender as demandas mais urgentes da população carente, né? Então, eu acho que essa visão política de direcionar os gastos políticos ali, né, eleitorais e de emendas para quem está mais sofrendo com a pandemia seria muito oportuno. E a segunda pergunta aqui, em seu ponto de vista, como podemos conciliar o crescimento econômico com a conservação ambiental? Com um bom marco legal, né? Um marco legal que faça sentido do ponto de vista ambiental. Eu acho que não pode ser um liberal geral, de jeito nenhum, é muito importante, e temas de sustentabilidade, temas ESG, são muito caros para nós aqui na XP, a gente sabe que não vale de nada o crescimento a qualquer custo, tem que ser o crescimento de forma sustentável, mas também não pode haver amarras excessivas, burocracias excessivas para a liberação de licenciamentos ambientais. Muitas vezes, o que se precisa é o sim ou o não mais rapidamente, né? Um pedido de licenciamento ambiental demora, 4 anos. Não dá. Não estou dizendo que tem que ser liberar ou não liberar, mas tem que pelo menos deliberar mais rapidamente, né? Acho que esse já é um grande avanço. E outro avanço é alguns exageros, né? Às vezes tem uma obra que já foi feita, só um recapeamento de uma estrada, tem que passar por todo o processo de novo, tá? Então, ali eu acho que cabe alguns ajustes de celeridade e alguns ajustes de simplificação, né? Então, acho que dá para conciliar plenamente. Isso está acontecendo em vários outros lugares do mundo. O Brasil tem uma matriz energética bastante limpa, eu acho que isso é um ativo grande que a gente tem. Deveríamos avançar nessa direção. Muito bom. Nós temos também mais uma pergunta, mas lembrando que a próxima palestra do mês que vem é sobre ESG, né? Então, quero reforçar a importância de vocês participarem, que é um tema muito relevante. Nilvana. Boa noite, Caio. Muito obrigada pelas informações até agora, muito boas. Eu estou no segmento direto de varejo, varejo especificamente de moda, no segmento de calçados e acessórios. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre suas previsões de cenário para a retomada do consumo de varejo. Como você enxerga isso e a que ritmo você acredita que vai ter esse crescimento a partir do próximo semestre e para o ano que vem também, qual que é o cenário que você faz para essa retomada do consumo? Ótimo. Olha, o varejo, na verdade, tem sido um grande destaque da retomada da economia brasileira desde meados do ano passado, né? Se a gente olhar para o segundo semestre do ano passado, o varejo de bens duráveis teve uma boa arrancada, né? Uma grande arrancada. E a nossa expectativa, nossa percepção é que isso ia perder muita força agora no início desse ano, com o fim do auxílio emergencial, com a alta da inflação que corroeu renda, com a piora da pandemia.
não aconteceu de forma tão clara, né? Deu uma boa desacelerada, não estamos naquele ritmo do ano passado, pelo menos, não sei no seu segmento especificamente ou na sua região, mas em geral no Brasil os números que a gente tem visto foi que aquele super arrancada do ano passado deu uma acalmada, né? E eu acho que daqui para frente entram de novo alguns programas, a gente está vendo o auxílio emergencial voltando um pouquinho, né? E a dúvida vai ser no pós-pandemia. A minha impressão é que a gente vai ter uma rotação de demanda, né? Eu acho que a demanda ali de móveis, eletrodoméstico, eletroeletrônico, essa foi a demanda do fica em casa, quer dizer, eu estou em casa aqui, sobrou dinheiro, né? Imagina o seguinte, uma família de classe média alta, que planejava fazer uma viagem no ano passado, viagem internacional. Essa viagem não aconteceu, sobrou dinheiro. E aí foi destinado a fazer uma reforma de casa, comprar móveis, comprar nova geladeira, eventualmente um veículo. Daqui para frente, eu acho que é o varejo, é o serviço, tá certo? Que está reprimido, a viagem, o turismo, né, restaurante, e o varejo de rua, o varejo de loja. Então, que é o vestuário, né, porque, assim, tudo bem, você pode comprar uma roupa por internet, as pessoas fazem isso, mas não é a mesma coisa, você não vai lá, você não experimenta, não vê como é que está no teu corpo, está diferente de você comprar uma geladeira pela internet. A geladeira você sabe o que é aquilo ali, né? Você não precisa experimentar a geladeira na loja para, né? Então eu acho que é isso, a gente vai ter uma rotação para tickets mais baixos, para varejo de rua, né? E eu acho que eu falei um tempo atrás aqui daquela coisa do feel good effect. Eu acho que as pessoas, acho que vai ter uma super euforia, tá? Em muitos segmentos ali que ficaram um pouco para trás. Então, dependendo de como você está posicionado ali, eu acho que pode se beneficiar dessa reabertura. Não acho que é uma coisa de longa duração, acho que essa é uma coisa para alguns semestres, de 1 ou 2 semestres, mas eu acho que ainda tem mais uma pernada do varejo vindo aí. Obrigada. Só um minuto. Augusto, presidente da Juscemes. Tudo bem, Caio? Obrigado pelas informações. Tudo bem, Augusto. Eu atuo atualmente aqui no Mato Grosso do Sul como presidente da Junta Comercial do Estado. E hoje nós divulgamos os resultados do primeiro quadrimestre de 2021. Puxado pela força do agronegócio, nós tivemos o melhor resultado na abertura de empresas dos últimos 21 anos aqui no Estado, desde a série histórica registrada pela Junta, desde o ano 2000. E eu creio que esse resultado ele foi puxado principalmente pelo agronegócio, que é a nossa força motriz aqui no Estado. Eu gostaria que você comentasse um pouco para nós, até por conta de cenários futuros, quanto à questão do impacto da taxa de juros internacional, do preço das commodities, dentro da economia sul-mato-grossense, porque foi uma surpresa para nós o resultado, e ele tem sido, a cada mês, puxado também por uma questão de tecnologia, que nós implantamos dentro das juntas comerciais brasileiras, que tem aí um trabalho do Ministério da Economia também, que você atuou lá, na indústria e comércio. Então, assim, eu queria só que você comentasse sobre a questão do impacto desse cenário internacional dentro da economia do Mato Grosso do Sul, porque até parece, né, isso foi comentado hoje, que o impacto direto da pandemia ele não está acontecendo no nosso estado do ponto de vista nas aberturas de empresas, porque quando você tem o melhor desempenho de 21 anos, inclusive no ano passado nós tivemos o mês de abril que foi o pior ano do exercício, e agora o resultado de 2021 ele é 59% superior ao de abril de 2020. Então, eu queria que você colocasse esse cenário internacional dentro da economia do nosso estado. Ótimo. Assim, acho que o setor do agronegócio ele teve ali acertou em cheio ali, né? Porque teve a alta forte de grãos,
safra boa, esse ano já, perspectiva média, mas assim, boas safras, ou seja, tinha volume, tinha muito preço. Normalmente, em ambiente de volume e preço, o câmbio deveria ter voltado, aquilo que eu falei no início, o câmbio deveria estar mais para perto de 4, ficou lá em cima, né? Então, tinha câmbio, tinha volume, tinha preço. Então, a geração de renda do agronegócio nesse período foi bastante forte. Como é que a gente vê para frente? Conversando com a nossa turma de commodities aqui. Não vê perspectiva de queda de preço. Eu acho que os preços podem se estabilizar, talvez ajustar um pouquinho, mas aquela alta de 70% da soja que eu mostrei, não vejo voltar. Milho também está lá em cima, algodão está lá em cima, grãos em geral estão lá em cima, né? O câmbio talvez venha um pouquinho, já veio um pouco, né? Mas está bem mais depreciado, e eu acho que não volta para os 4, nem para 4,5 por conta desse risco fiscal, entra em volatilidade das eleições e tal. Então, assim, eu vejo a continuidade desse processo, talvez não nas mesmas velocidades, mas é uma posição, acho que está no máximo que pode. Que poderia avançar mais tecnologia, aí a gente tem o problema das cadeias de semicondutores, acho que é um risco para frente, e o problema da infraestrutura que a gente mencionou, para melhorar escoamento, essas coisas, mas, assim, está tão bem quanto poderia, e vejo isso continuar, pelo menos por mais 1 ou 2 semestres à frente, né? Então, assim, eu acho que a gente está... A minha preocupação grande com a economia brasileira, com a capacidade dela, é a capacidade de manter esse ritmo forte de saída que nós estamos vendo agora. Nós estamos num momento de euforia. Se essa euforia vai gerar uma ressaca lá na frente ou não, daqui a 2 anos de sobreendividamento, inflação, não sei o que, a gente vai saber um pouco mais adiante. Mas, por hora, nós ainda estamos vivendo o período de euforia. Obrigado, Caio. Essas têm sido assim, as nossas análises, até por conta que a gente já trabalha com um pouco de projeção para preparar, né, o ambiente de negócios para as empresas do nosso Mato Grosso do Sul. Obrigado, Caio. Um abraço. Obrigado você. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Só um minutinho. Ô Caio, de novo eu. Caio, eu tenho umas 10 perguntas para você aqui, eu tenho que escolher uma. Vamos lá. Puxando um pouco essa questão do dólar aí que você falou, eu ouvi também, né, de alguns economistas que o governo está tentando manter esse dólar alto propositalmente, porque isso, como as eleições estão próximas, né, esse dólar alto, com as reservas altas que a gente tem, ajudaria inclusive a financiar esses programas, né, de renda aí que estão planejando, né, justamente também para ajudar na eleição. Você acredita realmente que o governo tem essa capacidade de manter o dólar lá em cima? É o que você falou, o normal é o dólar já ter baixado, não baixou por quê? Esse risco fiscal que você fala, tem a ligação com essa situação do governo estar segurando também para gastar no social? Eu acho que não, porque ele nem tem capacidade de fazer esse gasto das reservas diretamente. Eu acho que, assim, o câmbio depreciado ele tá afetando a inflação, né? A inflação hoje estaria bem mais baixa se não fosse o câmbio depreciado. Por exemplo, o dólar lá em cima pressiona combustível que movimenta o risco de greve de caminhoneiros, essas coisas, né? Então, eu acho que assim, é pior para o governo, na situação atual, do ponto de vista até eleitoral, o câmbio tão depreciado. Aquilo que eu estava falando antes, né? Se tivesse, como a situação, qual é o risco da apreciação cambial? O setor exportador sentir, mas na situação atual, o câmbio está tão depreciado que a valorização não ia ser até, ia na direção de mais equilíbrio. Então, eu não acredito, não. Eu acho que seria, o governo, acho que o Paulo Guedes sonha com um câmbio a 4, 4,5, que dá o perfeito equilíbrio aí entre reservas relativamente valorizadas, mas a inflação
um pouco menos pressionada, que no fim e ao cabo é o que pega no bolso do consumidor, que é o eleitor lá no final. Né? Essa é a minha visão. Caio, só puxando rapidinho aqui, a situação das privatizações, que você falou que não vê ambiente para isso antes da eleição, né? Mas também nós estamos num cenário de governos dos estados, e até o governo brasileiro, né, de praticamente todos os estados estão quebrados, né? A gente sabe que a situação fiscal é muito delicada. Será que essas privatizações ali não chegariam num acordo justamente para financiar novamente, ou financiar essa bola que você falou aí, que é o governo brasileiro? Essa é a grande saída. Essa é uma grande saída, né? A venda de ativos exagerados. A Eletrobras, por exemplo, que está sendo discutido, para além do fato de gerar recursos, o governo tem que capitalizar a Eletrobras quase todo mês, todo ano. Isso gera um custo fiscal que a gente não deveria ter na nossa conta num momento tão apertado. O problema é político. O problema é mais político, né? Era uma plataforma do plano de governo do Bolsonaro, do plano de governo. O Paulo Guedes falava nisso dia sim, dia também. Só que eu acho que teve um problema de organização ali da economia para colocar isso para frente, e depois uma dificuldade política. E o presidente, em alguns momentos, deu sinais dúbios com relação a isso, né? Eu acho que é bom do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político é um pouco mais polêmico em alguns temas, e aí o presidente não entra. E as grandes privatizações, elas demandam uma postura um pouco mais firme do executivo, né, do chefe do executivo. Acho que a Eletrobras talvez vá. Hoje eu fiquei um pouco mais otimista, o texto final aqui foi melhor, eu conversei com o pessoal da equipe econômica, eles estão mais animados. Vamos ver se a Eletrobras pelo menos vai, e a gente deixa preparado o terreno para que o próximo governo, se tiver essa compreensão de que a privatização é bom, levar adiante. Né? Você acha que pode haver boa vontade do Congresso, até por pressão dos governadores, para acelerar isso? Depende, né? Você vê que a privatização do saneamento o marco legal do saneamento era super importante, mas os governadores não fizeram tanta pressão, né? Pelo contrário, porque as empresas estatais de saneamento também eram importantes para eles ali politicamente, né? Então os governadores deveriam ter uma postura mais proativa em algumas reformas, e às vezes a gente não vê isso acontecer, né, por questões políticas. Eles querem pegar carona, tem um pouco isso também, sabe? O governador quer pegar carona no desgaste político do governo federal, né, sem incorrer no desgaste também. Então é meio complexo, mas eles deveriam, concordo plenamente com você, deveriam estar fazendo mais pressão para isso. Eu vou deixar o Gustavo fazer mais uma pergunta, e nós temos um prazo para poder encerrar. Então, se alguém mais tiver alguma pergunta, a gente já está indo para a finalização. Caio, já que o pessoal perguntou bastante aqui dos setores, deixa eu puxar um pouco a brasa para minha sardinha aqui. O setor de serviço, né, que é o setor que mais emprega no país, né, que no estado representa mais de 60% dos empregos, e foi o setor mais impactado e que vai demorar mais tempo para sair aí dessa situação. Você acha que, apesar dessa demora, né, de sair, quando ele vai sair igual o resto da economia, em V, né, com uma grande explosão de consumo, que vai, como é que se diz, pelo menos anular essas perdas que houveram em 2020 e 2021, o que você enxerga do setor de serviços? Eu enxergo um setor extremamente importante, justamente pela questão do emprego, porque eu reparei nos seus indicadores que você mostrou, que vocês não estão apostando numa taxa de desemprego alta, né? Então, para isso, eu acredito que o setor do serviço deve voltar, né, com uma retomada mais forte. O
O que você me conta? Eu acho que o desemprego ele não volta para o patamar anterior, né? É preciso botar um pouco em perspectiva, porque a gente tem uma projeção de desemprego, ele chega em 14%, aí ele cai para perto de 12%, 11,5%, né? Antes da pandemia a gente estava nesse patamar, né, de 11, 11,5%, mas é preciso lembrar também que a situação do desemprego já era alta antes da pandemia. Então, eu acho que a gente tem um problema meio estrutural aí. Mas eu acho que, assim, o ponto de que o setor de serviço é fundamental, ele é o grande criador de postos de trabalho, é mais mão de obra intensiva, está defasado em termos de margem, eu acho que isso é um risco até para a inflação, eu acho que na hora de reabrir, provavelmente a gente vai ter um novo salto aí de ajuste de preço, como foi lá um pouco no ano passado com passagens aéreas, restaurante, agora de forma um pouco mais aberta. O que me preocupa é o ritmo de reabertura e de mobilidade, porque quando a gente olha para o que está acontecendo no Chile, em alguns outros países que estão muito mais avançados com a vacinação, não é de uma hora para outra que vacinou, todo mundo está na rua, né? Demora muito para os índices de mortes caírem primeiro, depois demora muito para casos caírem, hospitalizações caírem. A gente está vendo só agora, o Reino Unido foi o primeiro a começar a vacinar, e só agora as coisas estão começando a normalizar. Então, assim, eu acho que essa é uma história gradual, essa é uma história lenta, né? E os serviços é aquela coisa, né? Você não consumiu uma vez, acabou, né? Não vai, por exemplo, deixei de comprar geladeira hoje, mas pode ser que eu compre a geladeira amanhã, né? Se eu não fui no restaurante um dia, não vou 2 vezes no outro, né? Serviço tem essa característica. Então, isso até me preocupa do ponto de vista de inflação, né? Porque talvez para repor a margem, né, você tenha que fazer uma reposição de preço um pouco mais forte. Não sei se vai ter demanda para isso. Vamos ver como é que vai ser o processo de reabertura. Por isso que eu acho que eu não vejo as taxas de recuperação do setor de serviços tão rápidas quanto a gente viu quando no setor de bens duráveis, né? Que tem as vendas online e tal. Mas certamente, assim, se você perguntar assim, quem é a estrela da reabertura? A estrela da reabertura, como eu estava até falando naquela resposta do varejo, tem que ser quem ficou para trás no período anterior. As pessoas não querem sair para a rua para comprar geladeira, não querem sair para a rua para comprar móveis, nem comprar material de construção. As pessoas querem sair para a rua para consumir serviço, que é o que não estão consumindo, que aí restaurantes, são serviços pessoais de forma geral, mas também setor de feira, setor de turismo, setor de eventos, todos esses setores que ficaram muito para trás durante o processo. Só para finalizar, Caio, aqui é uma pergunta que diz respeito a você. Eu ouvi isso muito dentro do meio acadêmico, principalmente na Fundação Dom Cabral, que os economistas lá consideravam essa equipe econômica do Guedes ali no início da pandemia ali a melhor equipe econômica que já tinha passado pelo Ministério da Economia. Você concorda com isso ou é exagero? Olha, é uma boa equipe, tem muita gente muito boa ali. Teve outras grandes equipes no Ministério da Economia. A economia sozinha não faz verão, né? Ela precisa de um governo mais... sempre vai ter brigas dentro dos governos, assim, a gente vê esse problema que tem de desenvolvimentistas e monetaristas ou fiscalistas que a gente vê nesse governo, que é simbolizado mesmo mais ali pelo Guedes versus o Rogério Marinho, né, como as pessoas falam. A gente já viu em outros governos a mesma coisa. Teve lá o Levi e o Nelson Barbosa durante a Dilma, tinha lá a época do Malan e o Serra no Fernando Henrique, tinha o Mantega e o Palocci no começo do governo Lula. Então sempre vai ter ali o Luciano Coutinho e tal, sempre vai ter ali essa disputa ali dentro, mas a economia sozinha não faz verão, quer dizer, você precisa ter primeiro uma economia organizada e bem liderada, mas a liderança vem do Palácio do Planalto, né? Vem do Executivo. O chefe do Executivo tem que estar na frente ali
bancando as reformas. Senão, você pode ter o posto de Ipiranga que você quiser ali para trás, que sozinho não vai conseguir transformar o país, não. Obrigada, Caio. Tem uma pergunta online, que é da Vivian, mas eu vou deixá-la por último, para a gente encerrar. E a última pergunta da noite com a Tassiara, do presencial. Eu, novamente, também seguindo o Gustavo. Existe uma projeção de talvez termos uma terceira onda do Covid. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso e os impactos, porque a gente vê essa curva bem expressiva da primeira para a segunda onda. A gente vê um medo inicial, lá em março do ano passado, quando o Covid estourou, lockdown, fechamento do comércio, fechamento das operações, transporte, logística. Aos poucos a gente vai retomando essa economia, vai fazendo o fluxo voltar a uma normalidade um pouco diferenciada. E hoje a gente já tem algumas cidades, enfim, aqui em Campo Grande mesmo, falando da gente, uma normalidade em alguns aspectos e a busca e força popular de volta à normalidade. No entanto, nós também temos, nessa última semana, um índice aqui de Mato Grosso do Sul de um aumento dos casos de Covid detectados por exame de 27%. Ao mesmo tempo que nas UTIs a gente vê uma redução de público, a gente vê um aumento novamente nos casos detectados. E aí sim essa indicação de uma terceira onda. Eu gostaria de saber a sua opinião em termos econômicos, vindo uma terceira onda, contando que nós já estamos num patamar mais alto do que nós estávamos lá no início da segunda onda. Como você enxerga essa questão para a economia e para o contexto do Brasil em relação ao mundo, né? Porque hoje a gente ainda não está bem posicionado nessa questão. Sem dúvida. Acho que esse é um risco. Infelizmente, a pandemia é um risco maior no Brasil do que no resto do mundo. A gente demorou muito para vacinar, a vacina continua ainda com uma certa incerteza, né, uma certa turbulência, mas ela também está avançando, né, ela tem ontem a gente teve a notícia de 19 milhões a mais de doses lá da Fiocruz. Quando a gente coloca tudo na ponta do lápis, é possível imaginar a população adulta vacinada até o início do quarto trimestre, lá em setembro e outubro. Então, assim, cada vez a onda seguinte ela tem um efeito menor sobre a economia, porque a gente já está mais perto ali do processo de vacinação. Mas nós não estamos longe nós não estamos fora do risco, não. Março foi um mês muito difícil. E acho que talvez a gente tenha reaberto cedo demais em abril. Porque os números, na verdade, já deram uma pioradinha. Não em mortes, mas já deram uma piorada em casos. Você citou o caso do Mato Grosso, mas São Paulo está piorando bem, está crescendo de novo o número de casos. Eu acho que não é desprezível, eu não descartaria novas medidas de restrição em junho. Talvez a gente tenha que fechar de novo, tenha mais um tropicãozinho, mas, assim, de fato, a segunda onda foi muito pior do que a primeira e o efeito na economia foi muito menor, né? Então, eu acho que a gente já aprendeu mais ou menos como é que lida com isso, como é que sobrevive. É claro que tem dramas individuais, né? Eu acho que tem empresas ali que, principalmente empresas menores, que conseguiu sobreviver à primeira onda, a segunda já mais ou menos, na terceira talvez morra, infelizmente, do ponto de vista econômico, eu estou falando, né? Mas, pelo menos a gente tem uma vacina que se provou efetiva e está ganhando escala. Então, ela tende, eu acho que pode acontecer, mas eu acho que ela tende a ser curta. Muito obrigada, Tassiara. E a última pergunta da Vivian é sobre as fontes. Qual fonte buscar informação confiável? E a gente tem... Se eu jogar para o Caio, talvez ele não, por conta da modéstia, não vai falar, mas eu e o Gustavo, onde é a nossa fonte, a gente vai para o site da XP, porque a gente sabe que a informação lá é confiável. Mas se você quiser complementar, Caio, a pergunta, né, quais as fontes aonde buscar informação, a gente também agradece. Legal. Olha, eu assim, obrigado pela deferência, eu acho que é isso, a gente está aqui trabalhando diuturnamente justamente para
gerar conteúdo, fazer ali a depuração do que é verdadeiro, do que não é, do que faz sentido. Assim, eu ainda confio muito na imprensa tradicional, né, nos grandes jornais, nos grandes órgãos de imprensa. Claro que a imprensa tem seus vieses, tem suas posições, né, tem suas opiniões, mas, em geral, a gente vê a notícia, ela é desses grandes órgãos de imprensa. Eu sempre faço isso, assim, vejo uma notícia, especialmente o WhatsApp, essas coisas, eu vou para um site de um jornal tradicional. Se está confirmado ali, eu acho que a chance de ser um fake news cai bastante, né? Mas agora, se você quiser ter a certeza mesmo, vai no site da XP. Gostei do comentário, obrigado, viu? E, mais uma vez, agradecer a todos vocês de estarem aqui com a gente, tanto no presencial quanto você aí no online, né? Quero deixar o convite de quem está no online, principalmente o pessoal do interior, que estiver passando por aqui, venham participar nos nossos eventos. Infelizmente, a gente ainda não tem, né, Caio, uma transmissão também de poder te teletransportar para cá, para poder brindar com a gente, que a gente está aqui regado a vinho, champanhe. Eu acho que estava todo mundo com um pouquinho de saudade de se ver. E aí eu queria deixar aqui, nós deixamos um panfleto para vocês, onde tem os contatos de todo mundo daqui. Quem veio, quem participou, né, tanto do online quanto do presencial. Então, eu gostaria de deixar para vocês, porque a nossa ideia, e aí eu vou levantar aqui o nosso padrinho, que é o Akito, de trazer a ideia de criar um grupo estratégico de alianças, de quem a gente pode se somar, né, setores que podem criar algo que a gente possa criar pontes. O IMB é esse hub de soluções, né? A gente promove com que vocês se conheçam, que vocês se olhem, por isso que a ideia do U, para que vocês possam se ver, conhecer e fazer contato depois. A gente põe no nosso contato à disposição, que a gente põe vocês em contato com os outros empresários. E a ideia é essa, né? A gente poder se conhecer, poder ouvir um pouco do outro, por isso que a gente foca sempre nos presidentes, nos stakeholders, nos gestores, para que a gente consiga realmente pensar em soluções. Os cenários, Caio, nasceu de um comitê de crise que nós montamos no início da pandemia para pensar em soluções com os nossos empresários, para o que a gente pode fazer. Estava cheio de fake news, até a Fundação Dom Cabral criou uma das matérias do MBA, que é infoxicação. Estava todo mundo cheio de informação, sem saber qual informação realmente poderia ser confiável para tomar uma decisão mais estratégica. Então, por isso que nós fazemos, dentro dos cenários, esses pilares, para que vocês recebam essas informações para poder colocar em prática em seus negócios. Então, é isso. Queria agradecer o pessoal do online e do presencial e dar a palavra ao Lucas para fazer as últimas considerações. E ao Caio também, né? Enquanto o Lucas chega aí do meu lado aqui, eu só queria agradecer de novo a participação. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição aqui na XP. Boa noite a todos. Legal. Poliana, obrigado pelo evento. Gustavo, parabéns aí também por toda a organização. Caio, muito obrigado pelo seu tempo. A gente acabou se estendendo um pouquinho mais aí, mas eu acho que por um bom motivo, né? As perguntas surgiram, acho que isso é o mais importante. Então, em nome da Rio Negro Investimentos, obrigado pela presença de todos aqui presencialmente. A gente sabe do esforço de todos de, durante a pandemia, às vezes sair de casa e sair um pouquinho da rotina. E obrigado pela presença dos que estão também, entraram através do link, tá bom? A gente está com parte da equipe aqui hoje, então, acho que os poucos que estão aqui conosco, dependendo, a gente consegue bater um papo ainda presencialmente. Obrigado. E para fechar, pessoal, a gente vai convidar alguns empresários, não vai dar para ser todos nessa semana, mas a gente vai estar convidando alguns empresários para a gente ouvir as histórias de vocês, e a gente vai estar montando uma série chamada